Olá, que bom estar com você em mais uma edição do Inteiro Teor. Em tempo de crises políticas, econômicas e sociais em várias partes do mundo, vamos conhecer como o Brasil recebe as pessoas que, pelos mais diversos motivos, deixam seus países de origem. Confira. TRF1 garante a uma estrangeira em situação migratória irregular o direito de pedir refúgio no Brasil. No IT Entrevista, especialista em direito internacional fala sobre a política migratória brasileira. Começa agora. Vem comigo. A hospitalidade brasileira é amplamente reconhecida e elogiada, sendo um atrativo do país. O jeito acolhedor e receptivo do povo pode ser um dos motivos de o Brasil estar se tornando um dos destinos de pessoas que fogem de crises e até de guerras. A ideia é recomeçar. Nesta reportagem, William Nascimento mostra como o Brasil lida com refugiados e imigrantes irregulares e como a Justiça Federal tem atuado em alguns casos. O assistente administrativo Carlos Amel deixou Cuba, seu país de origem, em 2019, buscando melhores oportunidades no Brasil. Ele faz parte das 156 mil pessoas vindas de 175 nações que nos últimos 10 anos migraram para o país em busca de uma vida melhor ou de refúgio. Tentar um futuro melhor. Cuba é um país com um atraso econômico enorme, com dificuldades econômicas, com uma economia totalmente atrasada com respeito ao mundo e sem um futuro promissório pela frente. Então, a ideia de ter um futuro melhor para mim, para meu filho e para minha família foi o que pesou mais. Segundo o relatório anual de tendências globais da Agência da ONU para Refugiados, a Acnur, no final de abril de 2025, mais de 123 milhões de pessoas estavam deslocadas à força no mundo. Isso equivale a uma em cada 67 pessoas no planeta. A oficial de proteção do Acnur, Silvia Sander, explica que o tratamento legal aplicável a pessoas refugiadas e a migrantes irregulares é diferente. Ainda que existam várias semelhanças entre a figura da pessoa refugiada que está se deslocando, fugindo de graves perseguições ou de graves violações de direitos, né? E uma pessoa que está migrando por melhores oportunidades econômicas, oportunidades de estudo ou de trabalho, ainda que existam semelhanças, mas são dois grupos, duas categorias jurídicas distintas, o que significa que só são regidos por normativas distintas, tanto no plano internacional quanto no âmbito interno, né? Aqui no Brasil a gente tem duas leis federais importantes. Tem a lei de refúgio, que se aplica a pessoas solicitantes e refugiadas, como a lei especialista na matéria, e tem a lei de migração, que é a lei 13445, que eu mencionei, que se aplica a pessoas que estão nesse contexto de migração mais amplo. Conhecida como Estatuto dos Refugiados, a Lei 9474, de 97, define como refugiadas as pessoas que deixam seu país por causa de perseguição em razão de raça, religião, opinião política, pertencimento a determinado grupo social ou que estejam fugindo de uma grave ameaça a seus direitos humanos. A professora especialista em Direito Internacional da Universidade de Brasília, Carolina Claro, explica as principais causas da vinda de cada vez mais estrangeiros ao Brasil, principalmente de países latino-americanos. Pessoas que vêm para trabalho, para fins de estudo, para diversos motivos, e também pessoas refugiadas que têm um instituto jurídico à parte. A maior parte dessas nacionalidades é de pessoas latino-americanas, historicamente por conta das fronteiras brasileiras, por conta da proximidade, então tanto questões laborais, né, quanto questões de refúgio muitas vezes. Mas nós temos alguns fluxos migratórios que são mais marcantes, ou que têm sido mais marcantes na última década, principalmente a partir da vinda de pessoas haitianas, quando nós começamos a olhar uma migração de crise, de países que têm crises, sejam políticas, sejam econômicas, ambientais e às vezes crises de formas múltiplas, né? Crises estruturais do Estado.
Então, pessoas que não necessariamente vêm numa situação de refúgio, mas pessoas que vêm desses países onde há algum tipo da chamada crise humanitária. Entre 2015 e 2024, o Brasil recebeu mais de 454 mil solicitações de reconhecimento da condição de pessoas refugiadas de 175 países, principalmente vindas da Venezuela, de Cuba, do Haiti e de Angola. Ainda segundo a Acnur, ao final de 2024, o país contabilizava 156.612 pessoas reconhecidas como refugiadas. O relatório do Obmigra revela que o Brasil continua atuando de forma ativa no acolhimento internacional, mas é preciso observar que a entrada e a permanência de estrangeiros no país pressupõe a emissão de vistos em embaixadas ou consulados brasileiros, nos países de origem ou assim que a pessoa chegue ao Estado brasileiro. Caso isso não ocorra, ela corre risco de deportação, conforme explica a professora Carolina Claro. É uma forma administrativa no Brasil de retirar compulsoriamente pessoas que ou entraram de forma irregular, ou seja, sem o visto, sem documentos, às vezes não só o visto aportado no passaporte, mas às vezes mesmo sem documentação, sem nenhum comprovante de identidade e de nacionalidade. Essa pessoa geralmente entra por pontos não vigiados da fronteira, ela não passa pelo controle migratório quando ela entra sem documentos, ou sem visto, inclusive, e essa pessoa já entra então de forma irregular ou indocumentada perante a legislação brasileira. Essa pessoa é passível de deportação, segundo a lei de imigração, mas ela pode regularizar, segundo a lei atual, ela pode regularizar a situação no território brasileiro. A Justiça Federal tem atuado em casos dessa natureza. Recentemente, o TRF da Primeira Região garantiu a uma estrangeira o direito de pedir refúgio no Brasil, mesmo estando em situação migratória irregular. A mulher havia sido notificada a deixar o país sob risco de deportação, mesmo após tentar formalizar seu pedido na Polícia Federal. O tribunal entendeu que a notificação era um ato com potencial de lesão a direitos, tendo em vista que a Constituição brasileira garante o direito de solicitar refúgio a todos, independentemente da forma de entrada no país. Para Carolina Claro, o julgamento do TRF1 está em consonância com a legislação brasileira e internacional sobre o tema. Essa situação é amparada pela Lei de Imigração, pela Constituição Federal e pela Lei de Refúgio e pela Convenção da ONU sobre o Estatuto dos Refugiados. Então, não há motivo para que uma pessoa em situação migratória irregular tenha ela entrado irregular ou permanecido irregular depois de ter entrado de forma regular, tenha negado o acesso ao pedido de refúgio. Então, a gente tem essa situação em que esse julgamento foi extremamente importante porque ele reforçou, inclusive, a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, num caso bastante conhecido chamado Pacheco Tineo e outros, que é a sua família, contra a Bolívia, porque o governo boliviano negou o acesso ao refúgio a essa família peruana porque eles estavam em situação migratória irregular, sendo que tratados internacionais, enfim, o próprio princípio da não devolução, que independe de tratados internacionais, porque é uma norma cogente no direito internacional, é um princípio de direito internacional, impede que esse tipo de situação ocorra. Já a oficial de proteção do Acnur, Silvia Sander, destaca que a legislação brasileira é pautada nos direitos humanos. De maneira geral, o que a gente sempre reconhece e enfatiza é que a legislação brasileira ela é extremamente, não só positiva, mas também flexível em um certo sentido, seja para solicitantes de refúgio, seja para refugiados. É considerada uma boa prática, não só na região, mas a nível global, porque ela oportuniza que essas pessoas possam, como eu disse, trabalhar, matricular os seus filhos em escolas, acessar as políticas de assistência social, se estiverem numa situação de hipossuficiência econômica, dentre outras possibilidades. Ainda segundo Silvia, a melhor maneira de evitar a entrada de imigrantes irregulares é investir no serviço de acolhimento em fronteiras, portos e aeroportos brasileiros. Nossa primeira estratégia ela é sempre preventiva. Então, garantir que nos pontos principais de entrada ao Brasil, como aeroportos internacionais, como o caso do aeroporto de Guarulhos, mas fronteiras terrestres, portos, que se estabeleça um modelo chamado de sistema sensível a pessoas em necessidade de proteção internacional. O que isso significa? Quando alguém chega, é preciso que exista um serviço capaz de conversar com essa pessoa, entrevistá-la individualmente, entender quais são as razões da vinda ao Brasil
informá-la sobre o direito de pedir refúgio ou sobre outros direitos que existem no marco da legislação migratória, caso não seja uma pessoa refugiada, e a partir disso orientá-la sobre qual é o passo a passo para formalizar o pedido de refúgio. O refúgio, na maioria das vezes, é a oportunidade de reconstruir a vida, como conta Carlos Amel. Às vezes você tem que deixar de lado o que você é até um momento e decidir que você poderia empreender outros caminhos e poderia achar outras liberdades e outros jeitos de viver diferente a lo que você está vivendo todos os dias. Nós, os refugiados, somos pessoas também que temos direito a ter uma oportunidade de avançar na vida, né? E de demonstrar que a gente, com diferenças de cultura, com diferenças de idioma, a gente pode aportar ao desenvolvimento do Brasil e da organização onde você esteja. A professora de Direito Internacional da Universidade de Brasília, Carolina Claro, continua conversando com o repórter William Nascimento. A especialista fala de deportação, de crise humanitária e de refúgio, sob a perspectiva da política migratória brasileira. Confira. Para a gente começar, professora, via de regra, como é que funciona o processo para um estrangeiro que vem para o Brasil com a intenção de morar aqui? Então, essa pessoa pode pleitear um visto para estudo, para trabalho, enfim, por motivos humanitários, se a legislação permitir, porque a gente tem uma questão muito específica em relação a visto por motivos humanitários. E essa pessoa, então, pode solicitar um visto antes de entrar no território brasileiro. E esse visto é uma expectativa de direito, é uma autorização de entrada, mas ele não gera uma garantia de entrada. Então, a gente tem, na Lei de Migração, Lei 3.445 de 2017, essa perspectiva das categorias migratórias. E a gente tem uma outra perspectiva que é da pessoa refugiada, da Lei 9474 de 97, que vai dizer para a gente que são pessoas que têm fundado temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a grupo social ou por opiniões políticas e não quer ou não pode valer-se da proteção do Estado. E de onde vêm com mais frequência esses migrantes no cenário atual? E por quais os motivos? Então, nós temos hoje, entre pessoas migrantes no Brasil, a maior parte de pessoas venezuelanas por conta da situação na Venezuela. Mas são pessoas refugiadas, a sua maioria. Elas também podem ser regularizadas, podem ter direitos como pessoas migrantes a partir do acordo do Mercosul ampliado, que seria a residência provisória. Então, a gente tem duas formas de regularizar e de categorizar essas pessoas, a escolha delas. Entre as nacionalidades que nós temos também de pessoas migrantes, temos pessoas senegalesas, iraquianas, congolesas, que são fluxos migratórios que já existiam por motivos diversos, incluindo o refúgio, mas nós temos também pessoas que vêm por motivos que não necessariamente dizem respeito a alguma forma de perseguição, algum medo, ou alguma crise humanitária, crise institucional. O Brasil é conhecido por ser um país acolhedor, mas a deportação faz parte da nossa política migratória. Como e quando ela ocorre? Essa pessoa, para ser deportada, ela ou entrou de forma irregular, ou ela entrou de forma regular, ela passou pelo controle migratório e de alguma maneira ela ficou irregular. Ou porque expirou o visto de turista que tem validade específica, é prorrogável, visto de estudante, visto de trabalho, por algum motivo ou expirou o visto ou a pessoa utilizou indevidamente o visto que lhe foi concedido. Hoje a gente tem menos restrições na legislação brasileira em relação ao uso dos vistos no território nacional do que a gente tinha antes. Até porque a nossa lei hoje, ela visa os direitos humanos da pessoa migrante. E antes a gente tinha uma perspectiva de segurança nacional. Então a deportação no Brasil, ela vai acontecer para essas pessoas que estão em situação migratória irregular. Ela é uma medida compulsória em que a Polícia Federal notifica a pessoa migrante de um prazo para ela sair do território brasileiro ou se regularizar nesse período. Então, a deportação é uma medida legítima no direito internacional, ela pode acontecer. Ela só não pode acontecer em relação a pessoas refugiadas já reconhecidas pelo país ou solicitantes de refúgio que pediram reconhecimento da condição de pessoa refugiada, mas cujo pedido ainda não foi analisado
pelo CONARE, porque há muitos pedidos, ou por algum motivo ainda não foi analisado. Quais os caminhos a senhora enxerga como mais promissores para que os estados lidem com a migração irregular de forma mais alinhada aos direitos humanos? A OIM, a Organização Internacional para Migrações, trabalha em cooperação com muitos estados, inclusive com o Estado brasileiro, na chamada migração segura, ordenada e regular, que é uma forma de gestão dos fluxos migratórios, através das quais a OIM coopera com os estados no sentido ou de ajudar a documentar, né, a fazer mutirões para ajudar a documentar essas pessoas em relação a vistos, né, quando elas ainda não chegaram no país, ou para transportar essas pessoas sempre em cooperação com os países. Aqui no Brasil, a OIM atua em diversas frentes, inclusive na Operação Acolhida, porque ela é um dos parceiros, né, da Operação Acolhida, é um dos responsáveis pela Operação Acolhida junto com o Acnur. Então, essa migração ela é extremamente importante do ponto de vista da garantia de direitos humanos das pessoas migrantes, em que as pessoas terão a garantia jurídica de que elas terão uma categoria migratória reconhecida. E por que é importante a gente ter uma categoria migratória, né, para as pessoas migrantes em qualquer situação? Porque essas categorias migratórias da legislação garantem o exercício de direitos, claro, os deveres, né? Então, coloca determinantes de direitos e deveres para essas pessoas. Professora, estamos chegando ao final da nossa conversa. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouco sobre anistia migratória. Por que ela é importante? A anistia migratória é extremamente importante. Infelizmente, houve veto sobre ela na lei de migração. E, infelizmente, o governo brasileiro há muito tempo não faz. E por que ela é importante? Porque, de novo, a documentação. De novo, o exercício pleno de direitos e deveres. Porque uma pessoa que está numa situação indocumentada ou irregular perante a legislação migratória acaba não tendo acesso a um trabalho seguro, né? Ela não pode ter carteira de trabalho, ela pode tirar CPF, qualquer imigrante pode tirar CPF, mas ela não tem direitos trabalhistas assegurados. Ela tem dificuldade de acesso à justiça, porque ela tem medo muitas vezes, ela não sabe que ela pode ter acesso à justiça mesmo estando em situação irregular ou indocumentada. Ela tem medo de ser presa para fins de deportação, coisa que já não existe na legislação, enfim. Então ela entra naquela ideia do panóptico, né, da deportabilidade. Isso é extremamente prejudicial para o exercício de direitos e deveres dessas pessoas. Então, a anistia migratória é um caminho extremamente importante. Assim como essa gestão migratória, não com a perspectiva de conter fluxos migratórios, mas de documentar essas pessoas, porque de forma documentada é que elas vão conseguir exercer plenamente seus direitos e seus deveres enquanto no Brasil, seja, né, por um período curto de tempo que permanecerem aqui, seja por um período longo, seja para eventualmente pedir a nacionalidade brasileira através da naturalização, né? Então, todo o caminho para a naturalização só pode ser percorrido a partir do momento que a pessoa está em situação migratória regular. Perfeito. Nós conversamos com a professora de Direito Internacional da Universidade de Brasília, Carolina Claro. Doutora Carolina, muito obrigado por sua participação aqui no IT Entrevista. Eu que agradeço. Termina agora o Inteiro Teor, o programa da Justiça Federal da Primeira Região. Voltamos na semana que vem com mais uma edição, especialmente feita para você. Enquanto isso, continua com a gente nas redes sociais. O TRF1 está no YouTube, no Facebook e no Instagram. Uma boa semana e tchau!